Recentemente nós tivemos a entrevista aí, né, do Renan Santos com as repórteres da Globo. E essa entrevista está repercutindo mais do que eu achava que ia repercutir. Porque Renan Santos, ele foi bem. O cara foi bem, tá? Isso aí é uma coisa que já deixo claro. O cara foi bem, ele mandou bem, ele não titubeou na resposta dele. Ele foi perguntado de coisas incômodas, sim. Como, por exemplo, o fato do caso do estupro dele lá, né? Que ele alega, né, que foi alegado contra ele que ele cometeu o estupro, que ele não sei o quê, que ele abusou da menina e tal. E ele respondeu bem, com eloquência, de forma lúcida, né? Embora algumas pessoas, né, estejam gravando shorts no YouTube, que não aguenta ficar longe, e estão falando que o cara foi mal, foi muito mal, ele foi humilhado no debate. Humilhado por quem, meu Deus do céu? Né? Humilhado por quem? É essa a pergunta que eu falo. Quem que humilhou o cara? Entendeu? Todas as perguntas que ele... Até mesmo uma coisa que eu vi o Sestaro falando, né? E aí eu já não concordo muito com o Sestaro, mas olha só como é que o negócio está polarizado. Você tem o próprio Nando Moura, como eu acabei de falar, né, que falou que ele foi humilhado no debate, que ele é sacana, que ele entrou em contradição e não sei o que. Só que o Nando Moura, a gente já sabe que o cara é enviesado, entendeu? Ele fala a merda que for pra falar, pra poder bater no inimigo político dele, por mais que não seja verdade. Ou seja, quando se trata de inimigos políticos, o Nando Moura não tem exatamente um compromisso com a verdade. Beleza, agora você tem uma pessoa que claramente tem um interesse em ter o Renan Santos como convidado no seu podcast, que é o Sestaro. E olha o que ele falou. Ele falou que aqui você vai ter pergunta de verdade. Aqui não é jornalista chapa branca que fala sim, amém para tudo que você diz. E assim, você percebe que as pessoas, elas têm sim o seu interesse, que elas têm sim o seu... Como é que eu posso dizer? Elas têm sim a sua agenda quando elas vão tratar de MBL ou Partido Missão, Renan Santos, essa pré-candidatura. Você vê, o Nando Moura, ele tem esse negócio da colheita, que a colheita vai ser nas urnas. Então, assim, ele tem a obrigação de bater nos inimigos políticos dele. Já o Sestaro, pessoas como o Sestaro que querem um engajamento, que querem um presidenciável, né, que querem um pré-candidato ou querem um candidato agora, né, à presidência da República no seu podcast, para poder ter os números e para poder crescer a sua relevância, o cara fala não, que a pergunta da jornalista foi chapa branca. O cara foi chapa branca, né? Mas a verdade foi uma entrevista difícil. O Renan foi colocado na parede várias vezes. As jornalistas até chegaram ao ponto de falar que o cara, quase que insinuar que o cara era misógino, porque ele não tinha uma abordagem direta do combate ao feminicídio na pauta dele, né? O cara fala, outra fala que me chamou a atenção foi das mulheres das entrevistadoras falando, mas naquele negócio da família disfuncional, né? Que uma família monoparental que só tem a mãe tende a gerar um filho problemático, né? Aí a mulher fala, você tá culpando as mulheres pelo não sei o que, não. Entendeu? Ou seja, foram perguntas desconfortáveis, foram perguntas difíceis, perguntas variadas de diversos temas diferentes. Não foi só sobre mulher, não foi só sobre violência, não foi só sobre crime. Teve pauta de tudo quanto é jeito. E você teve sim uma resposta vinda do Renan Santos com clareza, sabe? Com clareza e com firmeza. Que sim, foi algo que surpreendeu a todos, entendeu? Foi algo que surpreendeu a todos. Eu não acho que as pessoas esperavam do Renan Santos esse tipo de clareza na resposta, esse tipo de firmeza na resposta, sabe? O cara não titubeava, velho. Ele não titubeava. E pode ser que ele poderia estar falando as maiores merdas do mundo ali, pode falando coisas que não tem nada a ver,
com o tema, poderia estar fugindo do tema, entendeu? Mas mesmo que ele estivesse fazendo isso, se você... Isso é tática de retórica, inclusive. Se você fala uma coisa com firmeza, com convicção, com certeza, para o ouvido de quem não é treinado, para o ouvido de quem não está entendendo o que aquilo está falando, a pessoa pensa, porra, o cara é competente, o cara é seguro daquilo que ele está dizendo, é seguro daquilo que ele está falando, entendeu? E num cenário de incerteza que a gente tem hoje em dia no Brasil, e incerteza eu digo é no campo da direita, tá? No campo de quem se declara de direita, de quem se considera de direita, de quem não vota no Lula, porque quem é de esquerda já tem o candidato claro, né? Assim, você tem nas pesquisas de intenção de voto, você tem você tem quem no top 5 das pesquisas? Você tem Lula, você tem Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. Você tem essas 5. Quem que é a opção à esquerda que se mostra como a única viável de ir para o segundo turno e ganhar a eleição? É o Lula. Então, se você é de esquerda, você já tem o seu candidato para essa eleição. Você não precisa decidir buscar uma alternativa à esquerda. Você já tem isso. Agora, se você é de direita, você está completamente perdido, porque ou você está passando pano para tudo que o Flávio Bolsonaro diz e faz, ou você está em busca de um candidato que não seja nem Lula nem Flávio Bolsonaro. E sinceramente, essa opção para muitas pessoas está se mostrando como o Renan Santos. Ah, mas o Renan Santos ele lidera o desconhecimento, né? Eu vejo muita gente falando que ele lidera o desconhecimento. Sim, ele lidera o desconhecimento, mas isso tudo vai mudar, sabe quando? Quando os debates começarem, porque aí ele vai compartilhar palanque com quem? Ele vai compartilhar palanque junto de pessoas como o Flávio Bolsonaro e o Lula, que são os mais cotados para ir para o segundo turno. O nome dele vai ser conhecido. Eu falo isso há meses. O plano do MBL não é eleger o Renan Santos, porque por mais que o Renan Santos ele fale que eu não vou para a batalha para perder, não vou para a batalha pensando em derrota, todo mundo sabe, isso é notório. Até mesmo se você perguntar assim na prática para o povo do MBL, quando eles não estão com a câmera ligada, eles falam, olha, eu aposto com você que eles falam que tem gente que fala isso lá dentro. Cara, Renan Santos não vai conseguir vencer as eleições, porque assim, não depende só de boa proposta, não depende só de competência, entendeu? Você precisa ter um nome construído na política, você precisa que o povo esteja acostumado com a sua imagem, você precisa que as pessoas conheçam quem você é, entende? Para você poder se eleger para o cargo do executivo. Tá? Para o legislativo é tranquilo, para o legislativo é até mais fácil, porque são várias cadeiras, executivo é uma só. Então, você precisa superar tudo, você precisa superar as rejeições, você precisa superar a mídia, você precisa superar os seus candidatos, você precisa superar absolutamente tudo para você chegar numa cadeira do executivo. Por isso que nenhum membro do MBL até hoje, e pessoas até mais competentes politicamente do que o Renan Santos, a exemplo do Kim Kataguiri, não conseguiram chegar a um cargo no executivo. É isso, por isso também. Por quê? Porque não é fácil. Não basta ter proposta, cara. Não basta ter proposta. Você precisa convencer a pessoa que está lá assistindo política como se fosse um espetáculo, não como se fosse algo sério que vai definir o futuro do país. Entendeu? É como um espetáculo. Porque para uma parte considerável do eleitor é isso que política é. Entende? Por isso que assim, você precisa ser conhecido. E o plano do MBL, eu imagino, é o quê? Chega o Renan Santos, mostra que é um cara eloquente, mostra que é um cara articulado, mostra que é um cara até mesmo carismático, tá? Mostra que é um cara carismático. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão virar os olhos para ele como uma possível alternativa à direita. E aí o que o cara faz? O cara pega os olhos que estão voltados para ele, todos os olhos concentrados nele, e pega e chama a atenção para o partido dele, para os candidatos dele, para tudo que orbita a ele, entende? Porque aí ele constrói bancada, porque aí ele consegue
apoio quando ele tentar de novo em 2030, se for ele que vai tentar de novo em 2030, que aí ele consegue fazer o quê? Lembra o que o Nando Moura falava? De quebrar a cláusula de barreira? Pois é. Então assim, o objetivo não é eleger Renan Santos. Não é. Por quê? Porque não dá. Simplesmente não dá. Entende? É o Renan Santos, um estreante, um cara que nunca foi político, com um partido estreante que nunca participou de eleição nenhuma, indo contra os dois maiores nomes da política brasileira desde a redemocratização. Os dois nomes que são responsáveis pelos maiores movimentos políticos do Brasil hoje, Lula e Bolsonaro. Não tem como o cara ganhar. Se ele fizer terceiro lugar, ele cumpriu a missão dele. Por quê? Porque não só ele mostra que existe uma alternativa à direita, né, contra o PT, contra a esquerda, contra não sei o quê. Ele não só mostra que existe uma alternativa, como também ele chama a atenção para o partido nanico dele, que vai crescendo, a ponto de chegar em 2030, onde não vai ter Lula mais, porque ele não vai poder disputar, né, o cargo de novo, nem se ele quisesse, né, nem se ele tiver lucidez para isso ele vai poder, né, e os Bolsonaro vão estar lá fracos, esquecidos, detonados, porque eu sinceramente acho que Flávio não ganha essa eleição não, cara. E aí vai ser o Renan Santos angariando voto, angariando carisma, angariando popularidade, e com uma base construída nas eleições de 2026 para poder enfrentar um outro marionete à esquerda e um clã Bolsonaro que, se ainda existir, vai estar enfraquecido demais para poder segurar essa onda aí, entende? Então, para quem fala que o plano / entrevista do Renan Santos / MBL / Partido Missão, foi humilhado, foi não sei o que, é jornalista chapa branca e papapá, cara, ou você tem um interesse muito claro em prejudicar a candidatura da pessoa ou de promover as próprias mídias sociais, ou você realmente não sabe o que você está falando. É isso aí.